gente, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Eu me chamo Tati de Oiá e você está no canal Diário de um Umbandista e hoje temos um tema aqui pra gente conversar. Lembrando, para quem não conhece o canal, seja muito bem-vindo, se inscreve no canal, clica no sininho para receber notificações de novos vídeos, tá certo? E não deixe de deixar aquele seu like, que é muito importante, tá certo? E você que já conhece o canal, já está inscrito aqui, seja bem-vindo também, deixa seu like como sempre, não se esquece, o like de vocês é muito importante para que o YouTube entenda que meu vídeo, de alguma forma, ele é relevante e ele vai recomendar o meu vídeo para outras pessoas. Deixa eu arrumar meu cabelo aqui, gente, tá me incomodando que o negócio aqui tá feio. Mas tá tudo bem, é o que a gente tem pro momento, né? Então vamos lá, você já deixou seu like, já se inscreveu no canal, já clicou no sininho, bora começar o tema do vídeo do dia de hoje? Vocês sabem que eu sempre trago um tema aqui no canal, porque o canal ele fala sobre Umbanda, e nos momentos que eu estou abrindo uma tiragem, um jogo para alguém, em uma leitura de cartas, geralmente as pessoas me fazem algumas perguntas. E quando eu vejo que essa pergunta é muito frequente, ou seja, tá vindo muitas pessoas com o mesmo questionamento, com a mesma pergunta, etc., aí eu trago o vídeo aqui no canal, porque se tem 2 ou 3 pessoas com essa dúvida, ou mais, né? Nesse caso é mais, porque eu recebo essa pergunta todos os dias. Isso significa que tem muita gente com essa dúvida. Então é bom a gente tirar essa dúvida aí da cabecinha de vocês, tá bom? Lembrando que aqui eu falo sobre Umbanda, eu não falo sobre outras religiões, então eu tô explicando a minha forma de ver esse tema, baseado no que eu aprendi dentro dos meus conceitos, dentro dos meus preceitos religiosos, e lembrando que nem todo terreiro de Umbanda é igual. Às vezes é um terreiro de Umbanda que segue uma doutrina diferente, tá tudo certo, a gente não precisa se atacar por conta disso. Você tem a tua opinião, eu tenho a minha, baseado no que eu aprendi. Você segue a sua, baseado no que você aprendeu, e eu a minha, e assim caminha a humanidade, tá bom? Então vamos lá, gente. O tema do vídeo do dia de hoje é descobrindo seus orixás, seus guias, seu Exu, sua pombogira. Se você chegou aqui, é porque você tem esse questionamento, você tem essa dúvida. Quem são os meus guias espirituais? Quem são os meus orixás? E, na maioria das vezes, você quer saber quem é teu Exu, quem é tua pombogira. Eu quero saber quem é o meu Exu, quem é a minha pombogira. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso dentro da minha vertente, dentro da minha religião, dentro do meu fundamento umbandista, tá certo? Não significa que é certo ou errado, mas pode ser diferente da forma de pensar de outras pessoas. E tá tudo certo, tá tudo ok. A gente não tem obrigação de pensar exatamente iguais, mas temos que respeitar as opiniões, tá? Então vamos lá. Você chegou até aqui com dúvida, né? Quem são os meus orixás, quem são os meus guias espirituais, o meu Exu, a minha pombogira, e eu te pergunto, né? Faço uma pergunta retórica, né? Jogo essa pergunta pra você. Pra que você quer descobrir? Pensa, para que você quer descobrir? Responda para si mesmo. Vou dar um tempinho aí para você se responder. Por que eu quero descobrir quem são os meus Exus? Por que eu quero descobrir quem são meus guias espirituais? O porquê que eu quero descobrir quem são os meus orixás? Você já parou para pensar sobre esse questionamento? Ele é importante para responder a tua dúvida, né? Você quer saber, você só tem duas possibilidades aí que você queira saber. Eu quero saber porque eu tenho curiosidade. Ou eu quero saber porque eu quero desenvolver a minha espiritualidade, ou eu quero saber quem são meus guias. E tá tudo ok. Os dois, tá ok. Você pode sentir, você pode querer por conta dessas duas opções, né? Vamos começar pela curiosidade. Sim, muitas pessoas chegam querendo descobrir quem são seus Exus, principalmente a linha da esquerda. Geralmente as pessoas não querem saber quem é seu preto velho. Ela quer saber quem é seu Exu e quem é sua pombogira. Assim, alguns querem saber quem são seus orixás de cabeça, seus orixás, os orixás que regem ali a tua vida, tá bom? É o seguinte, pra que você quer descobrir? É por curiosidade? Bom, primeiro a gente precisa pensar uma coisa. Tô dando a minha opinião dentro da minha religião de Umbanda. Se você segue outra vertente, acredita em outra vertente, aí você tem que procurar informações com alguém de outra vertente. Estamos falando de Umbanda. A Umbanda, tem um ponto que diz assim na Umbanda: Umbanda tem fundamento, é preciso preparar. E é isso. A Umbanda ela tem um fundamento, precisa ser preparado.
Não é chegar e descobrir o seu guia espiritual, o seu orixá, o seu Exu, sua pombogira, assim, do acaso, do nada. Tem que ter um fundamento por trás dessa descoberta, né? Porque a Umbanda, ela é fundamentada. Ela não tem um livro, ela não tem uma regrinha, né? Ela não tem um manual que dê uma regra, mas eu acho que um dos pilares, um dos principais é o fundamento. Tudo que você for fazer tem que ter um fundamento, e tudo que você for colocar em prática tem que ter um fundamento, tá certo? A Umbanda tem fundamento, é necessário uma preparação para isso, tá? E vale a pena lembrar que orixás, guias espirituais, Exu, Pombogira, não são signos. Ou seja, se eles não são signos, não basta eu ter uma curiosidade de saber quem são, para eles se revelarem para mim. Tá bom? Não basta isso. Isso daí não é o necessário. O necessário para você descobrir quem são os seus guias, Exu, Pombogira, Orixá, é a tua vontade em fazer parte da religião em si e se desenvolver espiritualmente. Porque se você só está por curiosidade, né, não tem fundamento nenhum você descobrir o nome do teu Orixá. O que você vai fazer com essa informação? Nada. Tem fundamento nenhum, né? Ah, eu preciso descobrir quem são os meus orixás, o meu Exu, a minha pombogira, os meus guias espirituais, porque eu preciso cultuá-los. Você pode cultuar Exu, pombogira, Exu mirim, guias espirituais, orixás, sem ser necessariamente da religião, porque eles não são a religião. Eles representam a religião e eles trabalham para a religião, mas não são a religião em específico. Então você pode sim cultuar sem ser da religião de Umbanda, você pode firmar sua vela, você pode fazer suas orações, suas firmezas, suas mentalizações, entendeu? Mas daí para descobrir quem são, tem um processo. Dentro da minha vertente religiosa, tem um processo que precisa ser seguido, né? Então, assim, quando você vem até mim fazendo essa pergunta, eu não posso te dar uma resposta diferente do que eu sigo. Então, eu sigo que, dentro da minha vertente religiosa, para mim saber quem são os meus orixás, guias, Exu, Pombogira, Exu mirim, qualquer outra entidade, eu preciso me desenvolver espiritualmente para isso. Porque dentro do terreiro de Umbanda, não existe, por exemplo, não é que não existe, não faz parte do fundamento da Umbanda, jogo de búzios diferente no Candomblé. Candomblé, quando você quer saber quem são os seus orixás, por exemplo, guias, você vai lá com o pai de santo, joga o búzios e aí ele vai falar para você quem são eles, dentro do fundamento do candomblé. E essas informações, elas podem divergir do candomblé para a Umbanda. Sim, os seus orixás podem mudar. Você pode jogar jogo de búzios no candomblé e ser um orixá, e quando você entra para a Umbanda, começa a desenvolver, serem outros orixás, tá certo? Então, é diferente, pode ser diferente. Na maioria das vezes, não é. Mas se, por exemplo, no teu jogo de búzios, dentro do candomblé, cai um orixá que não é costumeiro cultuar esse orixá dentro da Umbanda, por exemplo, digamos que você foi pro candomblé, lá no candomblé falou que você é filho de Ossan, né? A Umbanda, algumas vertentes cultuam o orixá Ossan, né? Mas não são todos os. Por exemplo, não existe radiação do orixá Ossan dentro da Umbanda, não que a que eu sigo. Pode ser que tenha outras vertentes. Aí você chega lá e aí o Pai Mãe de Santo vai começar o seu desenvolvimento espiritual e você vai começar a irradiação. Quando você chega lá na frente do Congá, tá tocando Adijá, sim, na Umbanda tem Adijá. E aí você tá lá se concentrando, você vai deixar vir aquela energia, aí chega lá, é Oxóssi. Ai, mas você pensa assim, meu Deus, eu joguei búzios com o Pai de Santo do Candomblé e saiu que era filho de Ossan. Por que eu estou irradiando a energia de Oxóssi na Umbanda? Porque aquele orixá, ele não poderá ser cultuado ali, porque às vezes aquele terreiro não tem estrutura, porque ele não tem um conhecimento, digamos, não que não tenha conhecimento, porque eu acho que o mínimo que um pai ou mãe de santo dentro da religião de Umbanda tem que saber são sobre todos os orixás, né? Independente se ele é ou não cultuado dentro da Umbanda. Então tem que ter ali mas não são fundamentos daquele terreiro. Então, o que acontece? Aquela força, aquela energia, ela vem se manifestando na forma de um outro orixá para que você consiga cultuar ali dentro naquele caminho, tá?
Ai, tá, acho que você tá falando que não tem nada a ver no candomblé, isso não tem nada a ver. Gente, candomblé, eu tô falando de umbanda, e dentro daquilo que eu acredito é dessa forma que funciona, tá? Se você acredita é de outra forma, então assim, pode divergir, pode haver uma divergência de orixá, você jogou o jogo lá no candomblé e na umbanda dá outro orixá. Isso pode acontecer, né? Porque dentro da umbanda nós carregamos todos os orixás na nossa coroa, mas ele vem em uma sequência, né? Temos o nosso, tem o nosso orixá de frente, temos o nosso orixá ancestral, tem o nosso orixá de Juntó, ou seja, temos um carreiro de orixá diferente, ou seja, nós umbandistas, tá, gente? Nós umbandistas. O que eu vou falar aqui é até polêmico, porque eu já vi uma mãe de santo falar em um vídeo e ela foi muito atacada por conta disso, tá? Na Umbanda, todo e qualquer médium que irradia a força, a energia de orixá, ele pode receber as energias de todos os orixás. Todos. Todos, mas não significa que ele vai receber todos os orixás, toda a energia de todos esses orixás, não vai acontecer. Mas, digamos que você é filha de Inhansã e do nada toca pra Iemanjá e você irradia ali a energia de Iemanjá. Isso pode acontecer, porque nós somos filhos de todos os orixás nós temos a capacidade de irradiar a energia de todos os orixás, inclusive Oxalá. Lembrando que irradiar a energia de um orixá é diferente de incorporar orixá. Na Umbanda não incorporamos orixá, nós incorporamos ou um falangeiro daquele orixá, caboclo daquele orixá, um porta-voz daquele orixá, né? Mas não há energia em si de incorporação de um orixá. Isso não acontece dentro da Umbanda, tá bom? A Umbanda aqui falar que você recebe energia pura do orixá, complicado, né? Cada um com seu fundamento, vamos deixar isso pra lá. Então, gente, é isso. Para você saber quem são seus guias, seus orixás, você precisa ter um fundamento. Só por curiosidade, você está tratando essas divindades como um signo. E orixá não é signo, sabe? Orixá é uma coisa séria que precisa ser... O orixá que eu falo é no geral. Os orixás, o guia, o Exu, a Pombogira, porque eles também são frequência de orixá, eles são energia de orixá. Então, orixá é uma forma conjunta de dizer isso. Tá? Então, não é só por mera curiosidade. Isso não significa que se você tiver uma curiosidade, você vai no terreiro de Umbanda, você não descubra. Você consegue até descobrir, dependendo da situação, né? Mas na maioria das vezes, quando você vai, chega na frente de um guia espiritual e fala pra ele, eu quero saber quem são os meus orixás, se for um terreiro sério, se for um terreiro de respeito, ele vai dizer pra você o seguinte, continue frequentando, participando da assistência, se você sentir vontade de colocar o branco, de fazer parte da nossa religião, os seus orixás vão se apresentar pra você durante o seu desenvolvimento espiritual. É muito sério você chegar dentro de um terreiro de Umbanda, conversar com um guia e ele falar quem são seus orixás, o nome dos seus guias, o nome do seu Exu, da sua Pombogira. Isso é muito sério, gente. E muito complicado, tá? Quando acontecer isso, qual é o meu conselho para você? Não leve essa informação tão ao pé da letra, tá? Não leve, porque pode acontecer erros, né? Principalmente quando a gente tá no início do nosso desenvolvimento espiritual. É um perigo quando a gente entra dentro da Umbanda e a gente sente o chamado. Eu vou falar num outro vídeo como que você sente um chamado, né? Quando você sente esse chamado, você fica muito emotivo, suas emoções ficam muito à flor da pele. E pelas suas emoções ficar muito assim, à flor da pele, você leva tudo ao pé da letra. Você viu uma entidade no terreiro, gostou, achou bonito a forma dela de trabalhar, você vai se afeiçoar a essa energia e você pode começar a achar que aquele guia ali é o mesmo guia que você carrega. Porque você viu que o guia é bonito, é vistoso, que o trabalho do médium com aquele guia é perfeito. Então você vai querer ser filho daquele guia. E não necessariamente é assim que as coisas funcionam, né? Quando eu iniciei o meu desenvolvimento espiritual, antes de iniciar meu desenvolvimento, eu comecei a frequentar alguns terreiros de Umbanda e eu comecei a me encantar pela Umbanda. Fiquei apaixonada e a primeira entidade que eu conversei na minha vida foi uma Padilha. E eu me apaixonei pelaquela entidade porque eu achei uma força, uma energia incrível, uma entidade que eu cheguei na frente dela e ela
ela abriu o livro da minha vida e conversou com coisas muito profundas comigo. E aquilo ali me fez com que eu me apaixonasse pelaquela Maria Padilha. E aí eu comecei a sonhar com a Maria Padilha. E aí eu comecei a dizer que eu carregava a Maria Padilha. Pois é, gente. Eu caí nessa cilada. Essa é uma cilada de iniciante. É uma cilada para quem tá começando o desenvolvimento espiritual. Tá certo? É uma cilada daquelas, porque você se afeiçoa às entidades e aí você começa a achar que aquelas entidades fazem parte da sua carreira espiritual. E com o passar do tempo, minha vida começou a dar uma reviravolta na minha vida e eu descobri que não, eu estava cultuando uma entidade que eu dizia que fazia parte do meu carreiro, mas ela não fazia parte do meu carreiro. Eu não carrego Maria Padilha. Me apaixonei por ela, mas eu não carrego Maria Padilha. Tá certo? E com o passar do tempo, veio a Mulambo, eu demorei pra aceitar, porque quando ela veio a primeira vez, que ela incorporou, tá vendo qual é o problema de você afirmar que aquele guia é daquela pessoa? Porque já falaram pra mim que eu era filha de Padilha também. Então eu coloquei aquilo na minha mente. Então uma responsabilidade muito grande a entidade olhar nos olhos do médium e falar, você é filho da Maria fulana de tal. Dentro daquilo que eu acredito, daquilo que eu sigo, a entidade tem que vir em terra. Se for um médio de incorporação, a entidade tem que vir em terra e a entidade tem que falar, meu nome é fulana de tal, meu ponto riscado é tal, meu ponto cantado é tal, o meu fundamento é esse. É a entidade que tem que passar essas informações. O pai, a mãe de santo, ou o guia espiritual chefe daquele terreiro que tem que ter, né, ali o feeling e a visão espiritual para falar é ou não é. Aí vai ser confirmado ou não. Mas é o teu guia que tem que dar o nome dele. Não é outra pessoa. Não se descobre nome de entidade por jogo de cartas. Não se descobre. Se você chegou até aqui através de um link que eu mandei pra você, é porque você tinha essa dúvida. Tati, tem como você jogar carta pra mim e descobrir quem é minha pombagira, quem é meu Exu, quem é meu orixá, quem é meu mentor espiritual, meu guia? Não tem como descobrir. Primeiro que baralho não dá nome, dá características. Então eu até consigo ver a energia que tá próxima de você, como que é a energia, como que é essa entidade, alguns traços, mas eu não consigo te passar exatamente o nome dessa entidade. E mesmo se eu conseguir, seria uma responsabilidade muito grande dizer uma coisa dessa, porque é uma coisa muito séria. Se lá na frente o seu guia espiritual vem e fala que não é, você pode estar levando peia de orixá, de entidade, sem saber o que está acontecendo. Porque pode acontecer, gente. Quando eu comecei a cultuar Maria Padilha, a minha vida começou a desandar. Ah, mas Maria Padilha não é um ser de uma entidade de luz? O problema não estava na Maria Padilha, o problema estava em mim. Eu estava passando à frente dos meus guias, então a peia que eu estava levando era uma forma dos meus guias falar, você está fazendo errado. Eu preciso bagunçar a tua vida para você buscar formas de arrumar e descobrir o que está acontecendo. Porque eu não tinha feeling naquela época. Então eu levei porrada, eu levei paulada mesmo no plano espiritual até eu aprender. E aí, quando a Mulambo veio em terra pela primeira vez e ela falou, eu não me chamo Maria Padilha, eu sou Maria Mulambo, aqui não tem Padilha nenhuma. Fala pra minha menina que não tem nada disso, que isso é loucura da mente dela. E eu, inicialmente, eu não aceitei muito bem. Porque eu tinha uma visão de Mulambo muito escrachada. Bocuda, porque eu passei por alguns terreiros, eu visitei alguns terreiros e eu vi coisas que manchou a imagem que eu tinha dessa entidade em específico. Então eu achei que toda Mulamba era daquele jeito. E eu falei, eu não quero esse tipo de entidade na minha vida. Não quero, tô sendo sincera. Porque não via entidade ali. Porque realmente não tinha. Era mistificação. O médium estava passando na frente da entidade e colocando nela uma personalidade que não existia. Tá me entendendo? Então, eu levei uma surra de Mulambo antes de conhecê-la. E eu não quis aceitar que eu era filha de Mulambo. Ela teve que se desdobrar para me convencer de que ela realmente estava na minha vida e que ela era um ser extraordinário para mim. Sabe? Aí ela começou a fazer algumas coisas, ela começou a falar algumas coisas e fazer algumas coisas na minha vida que eu fiquei assim, ó, de boca aberta. E todo mundo que conversa com a Mulambo, todo mundo que conversa com a Mulambo, fala assim, que entidade. O papo, a conversa, o diálogo, pelo menos são o que as pessoas passam pra mim, tá? Eu não tô aqui, são o que as pessoas passam pra mim. Elas dizem assim, nossa, a Mulambo que trabalha com você,
ela é uma pombogira diferenciada, porque ela tem uma forma diferente de se portar, ela carrega, assim, os traços da pombagira como ela tem que ser, de alguma forma, ela carrega o traço de pombagira, mas ela coloca você no chão, ela bate na tua cara e você sai amando ela, porque ela te coloca na realidade, entendeu? Então, é assim, ela provou diversas vezes de que ela era na minha vida. Então eu tô passando pra vocês uma experiência para que vocês não caiam na mesma burrada de ir no terreiro de Umbanda, se encantar por uma entidade ou por um orixá e sair dizendo por aí que você é médium daquele orixá, entidade, e começar a cultuá-lo como se eles fossem seu, como se estivessem na tua coroa. Isso pode dar muito ruim pra você. Então, se você quer saber o teu orixá, os teus guias, seu Exu e sua pombogira de uma forma segura, firme, forte, verdadeira, vai até um terreiro de Umbanda, comece a frequentar, fica na assistência por um tempo, tá certo? E aí você, se você sentir um seu chamado, você começa seu desenvolvimento espiritual e nas giras de desenvolvimento, nos trabalhos de desenvolvimento daquele corpo mediúnico, eles vão se apresentar para você. Vão se apresentar em sonho sim, mas tome cuidado. Lembra que eu sonhei com Padilha e eu não carrego Padilha? Cuidado. Ah, eu sonhei que eu sou médium de fulano de tal. A mediunidade sonha é algo muito bom, muito positivo. Todos os guias que trabalham comigo, tirando essa Padilha que ela não existe, todos esses guias, eles se apresentaram em sonho para confirmar que eram eles, né? Todos os guias. O único que não se apresentou em sonho para mim foi meu pai de cabeça. Mas eu sei que descobri quem era minha mãe de cabeça através de sonho, descobri quem era meu preto velho, Exu Mirim, Exu Pombogira. Pombogira, depois desse episódio, ela veio e depois ela confirmou. Marinheiro, boiadeiro, baiano, baiana, erê. Todos esses guias espirituais, eles se apresentaram para mim em sonho. Mas aí eu já estava no processo de desenvolvimento, já tinha um tempinho de processo de desenvolvimento. Mas é muito perigoso você confiar também apenas em sonho. Confia quando o guia vem na frente do Pai de Santo e fala: meu nome é fulano de tal, me dá a pemba que eu vou riscar meu ponto. Riscou o ponto dele, o Pai de Santo olhou, viu que o que ele tá falando é a mesma coisa que ele riscou, aí você fala: pode bater no peito, esse guia está no meu carreira espiritual. Pode bater no peito e dizer que é. Fora isso, não leva pro coração. Ah, mas pode acontecer de eu sonhar e ser? Pode acontecer, mas tem que haver uma confirmação concreta. E essa informação concreta é através do desenvolvimento espiritual. Tá certo? Tati, dentro do teu fundamento, como que eu descubro quem é o meu orixá? O Pai de Santo vai chegar na tua frente, vai pedir pra você fechar o olho, vai começar a tocar os pontos de todos os orixás e você vai irradiar o orixá dos seus caminhos. Seu orixá de cabeça. Tati, eu fiquei sabendo que dá pra mim descobrir quem é o meu orixá pela minha data de nascimento. Cuidado. Eu já falei pra vocês. Se eu falar pra vocês que dá pra descobrir quem é seu orixá pela data de nascimento, é a mesma coisa de dizer pra vocês: seu orixá e signo é a mesma coisa. Eu não falei pra vocês que orixá não é signo, então não dá pra descobrir orixá pela data de nascimento. Tem uma continha que você faz sua data de nascimento que você consegue descobrir qual era o orixá que estava regendo o teu nascimento, mas ele não é o teu orixá de cabeça, não necessariamente. Há casos que se confirmam, existem coincidências, entendeu? Existem coincidências de você nascer, por exemplo, no dia 16 de outubro, terça-feira, 16 de outubro de 1990, numa terça-feira, e aí você descobre que seu pai de cabeça é Ogum e que sua mãe é Oxum. Por quê? Porque quem rege o mês de outubro é Oxum. E quem rege o dia do seu nascimento é Ogum. Então, pela lógica, essa é minha data de nascimento. Eu não deveria ser filha de Oxum com Ogum? Não é? Usando essa metodologia, usando essa lógica, entre aspas. Não deveria ser filha de Oxum e Ogum? Eu sou filha de Yansan e Oxalá. Está vendo? Que não é algo que possa ser levado em consideração ao pé da letra. Para algumas casas é a única forma de descobrir seu orixá, mas aí você não vai estar cultuando exatamente seu orixá de cabeça, e sim os orixás que estavam regendo o teu nascimento. Mas se é o fundamento daquele terreiro, tá tudo ok. Se não desanda a vida do médio, se a vida do médio continua prosperando, se a vida dele vai bem, ele tá com saúde, tá com dinheiro no bolso, tá ganhando a vida bem, significa que aquilo faz sentido na vida dele, na trajetória dele, no caminhar dele.
Tá entendendo? Então, esse papo de ver orixá pela data de nascimento, cuidado, isso pode te trazer problemas, como trouxe pra mim de uma forma me afeiçoei a uma entidade e ela não fazia parte, entendeu? Então, é assim, deixa eu me lembrar aqui, teve uma outra situação também que eu me afeiçoei a uma entidade. Agora eu não vou lembrar, mas se eu lembrar depois eu faço um vídeo contando essa história. Mas houve um outro caso também que me afeiçoei a entidade, depois eu descobri que não era, né? Porque eu sentia, eu tocava com aquela entidade, eu chego a sentir arrepios, eu sentia uma energia, mas gente, não era. Eu tava emocionada. Médio emocionado é perigoso demais. Médio início de desenvolvimento tem uma tendência muito forte em ser um médium emocionado. Entendeu? Hoje, eu tenho uma visão totalmente diferente do que eu tinha há alguns anos atrás, né? Então, eu tô passando a minha experiência para vocês, para que vocês não caiam em ciladas por aí, né? Porque tem muita gente jogando cartas dizendo quem é o orixá, quem é o pombogira, exu, guias das pessoas, e isso não procede. Não caia nessas ciladas, porque isso pode colocar a tua vida de ponta cabeça. Pode acontecer um monte de coisa ruim na tua vida, não significa que eles estão fazendo isso com você porque você, tá, não é ciúmes. Você pode pensar, não, mas entidade tá com ciúmes de mim porque eu tô cultuando. Não, não é isso. Os guias, entidades orixás, eles não possuem esse sentimento que a gente possui, que é o ciúme, a vaidade, o ego. Eles são livres dessas emoções, porque se eles alcançaram esse grau de elevação, é porque eles são livres desses tipos de sentimentos e emoções, eles não sentem isso, tá? Então, ele não vai te punir porque tá com ciúme de você. Não se sinta o alecrim dourado de Aruanda, porque não é a realidade. Na verdade, ele tá deixando a tua vida desandar para que você procure saber o porquê. E aí você descubra que você tá fazendo merda. Você tá entendendo? Mas não é porque, me ama demais. Não, não é isso. Não significa isso. Tá certo? Os guias não amam nem odeiam. Eles não têm esse sentimento, eles não têm esse apego com a gente. Da forma que a gente tem com eles, né? Porque a gente se apega aos guias espirituais, eles não têm esse tipo de apego. Se hoje uma entidade que trabalha com você fala assim, olha meu filho, a partir de hoje eu não vou vir mais em terra, você vai ficar muito chateado, você vai chorar, você vai espernear, você vai ficar triste pra caramba. Tá certo? Mas sabe o que ele vai sentir, o guia vai sentir? Nada. Zero emoções. Por quê? Porque eles não têm esse tipo de sentimento, esse tipo de ligação que a gente tem. Eles não têm. Eles cuidam, eles zelam, eles falam palavra de carinho, eles brigam, puxam a orelha, mas eles não sentem nem amor e nem ódio. Porque se fosse assim, eles ficariam presos à matéria, eles estariam tão ligados a nós, seres humanos, e isso atrapalharia a evolução deles. Porque um guia ele pode deixar de trabalhar comigo numa etapa da minha vida e trabalhar com outro médium. E outro guia e substituir a presença dele. Isso pode acontecer. Ele não ia sentir se ele fosse apegado assim a nós? Ele ia ficar bem triste, né? Em ter que deixar de trabalhar com você. Então, eles não sentem isso. Então, para de achar que você é alecrim dourado, que os seus guias são muito apegados a você, que eles te amam incondicionalmente. Seus guias não são seus amigos, seus guias não são seus parceiros, não são seus irmãos. Eles são seus mentores. E como mentor, ele não pode ter apego. Hoje eles estão com você, amanhã eles podem não estar. Isso não vai fazer diferença nenhuma na evolução deles. Mas na tua evolução, pode fazer uma diferença muito grande, né? Esse apego provém de você e não do guia espiritual. E, gente, o que acontece, que eu já vi acontecer algumas vezes, sim, é de um guia passar muitos anos trabalhando com uma pessoa e numa etapa da vida daquela pessoa, aquele guia, ele alcança um grau de evolução que ele não incorpora mais, né? Ele não incorpora mais. Eu tenho uma história, por exemplo, o Exu Mirim que trabalha comigo, ele chama Exu Mirim Tranquinha, né? Ele disse pra mim uma vez que em um determinado tempo ele iria deixar de trabalhar comigo e ele ia trabalhar com uma pessoa da minha família, do meu ciclo familiar. Eu não sei quem é, mas ele falou que trabalharia com essa pessoa. Ou seja, eu não posso me apegar a ele. Por mais que eu amo ele de paixão, eu não posso me apegar, porque um dia ele vai embora. Um dia ele vai parar de incorporar, ele não vai vir mais em terra. E ele vai seguir o caminho dele ao lado de um outro médium. Vocês estão entendendo? Os seus guias não são exclusividade sua. Não foram feitos exclusivamente para você. São espíritos que trabalham para você, que trabalham para outros médiums, em tempos diferentes, em graus diferentes de evolução. E eles vão, quando eles alcançam a meta deles com um determinado médium, ele pode não vir mais em terra e trabalhar com outro médium, por exemplo.
Vocês viram que eu já fui longe no assunto. O assunto não é esse, mas eu tô explanando aqui para que vocês possam entender como que funciona, tá bom? Vamos voltar ao tema aqui só pra gente concluir. Você que chegou até aqui, você que tá assistindo o vídeo, que assistiu até essa parte que eu tô falando aqui com você agora, escreve aí nos comentários. Eu assisti até o final, porque eu quero ver eu quero ver quem é que assistiu tudo, entendeu tudo que eu falei. Coloca aí nos comentários. Eu assisti até o final, pra mim saber quem tá comigo de verdade. Coloca aí. Coloca aí agora. Eu assisti até o final. Tá certo? Então, assim, você quer saber quem são seu Exu, sua Pombogira, seus guias, seus orixás? Você só precisa descobrir, eles só precisam passar o nome deles se for para desenvolvimento espiritual, porque se não for para isso, não tem lógica, não tem fundamento. Porque você não precisa saber o nome da tua pombagira para acender vela para ela, para fazer um banho, para se conectar com essa energia, você não precisa saber o nome deles. Tá certo? Saber o nome mesmo, às vezes, é mais por vaidade, né? Algumas pessoas querem saber porque são vaidosas. Quer saber, eu quero saber quem é. E outra coisa, gente, antes de encerrar, não posso deixar de falar isso. Cuidado com a internet. Cuidado. Quando você está no início do seu desenvolvimento espiritual ou você está conhecendo a religião de Umbanda, você tem uma tendência muito grande em pesquisar orixás, guias, Exu, Pombogira lá na internet. Aqui na internet, né? Cuidado, porque isso pode fazer com que você crie uma crença em algo que não é. Ah, não, eu descobri que os filhos de Maria Padilha são elegantes, atraem todos os homens. Eu acho que eu sou filha de Padilha. Pelas características. Isso não existe. Isso não existe. Tá certo? A sua personalidade não tem nada a ver com o tipo de Exu ou de orixá que você carrega. Ah, mas as filhas de Yansan são barraqueiras. Se eu sou barraqueira, eu sou filha de Yansan também. Na verdade, Yansan, ela costuma pegar a cabeça de pessoas estouradas, realmente barraqueiras, né? Yansan costuma pegar a cabeça dessas pessoas, não é porque Yansan é barraqueira, não. É porque você é barraqueira e Yansan precisa trabalhar isso em você. E aí ela assume essa responsabilidade. Você tá me entendendo? Mas não tem nada a ver com a tua personalidade. A sua personalidade, na verdade, é apenas um conjunto de defeitos. O Orixás, ele pega os seus conjuntos de defeitos e assume a responsabilidade. Não, deixa com esse aí, eu me resolvo. É isso. Porque eles querem trazer você para evolução. Então, eles precisam transformar aí os seus defeitos, trabalhar esses defeitos para que eles virem uma qualidade, para que você alcance um grau de evolução, por exemplo. Lembrando que essas informações é baseado naquilo que eu acredito e naquilo que eu sigo. Se você segue outra coisa, acredita de uma forma diferente, aí é com você e com a tua espiritualidade. Tá certo? Então, cuidado. Cartomante não vai dizer quem é tua pombagira. Foi num terreiro, a entidade falou pra você quem é sua pombagira, desconfie, cuidado. Só tenha certeza quando a sua pombogira vira e terra e falar pra você, meu nome é fulana de tal, meu ponto riscado é tal. Nem só se ela chegar só e dar o nome, desconfie. Porque eu já vi casos de espíritos obsessores se passarem por guias espirituais. Para comprovar que realmente a entidade, ele tem que estar nome, ponto riscado, ponto cantado, tem que falar qual é o seu campo de atuação, para qual orixá ele trabalha, e tudo tem que bater certinho, porque tem um fundamento. Você tá entendendo porque a Umbanda tem fundamento, tem que preparar? Quem tem esses fundamentos é o Pai de Santo, então ele sabe exatamente se é realmente aquela entidade ou não que tá na frente dele. Tá certo? Então tome muito cuidado com isso. O jogo de cartas não vai revelar, o jogo de búzios vai revelar seus guias e suas entidades do candomblé. Não da Umbanda. Na Umbanda, você vai descobrir na Umbanda em desenvolvimento espiritual. Caso contrário, desconfie e tome cuidado com essas informações para você não acabar transformando a tua vida em um verdadeiro desastre. Porque isso pode acontecer. Eu posso dizer isso para você por experiência própria. Já passei por essa situação. Tá bom? Espero que vocês tenham entendido. Para quem chegou até o fim, beijo para vocês, muita luz no caminho de vocês. O vídeo foi longo, mas muito necessário para que vocês entendam de uma vez por todas. Orixá não é signo. Guias espirituais não são signos. Para qualquer pessoa saber e usar isso. Não, isso não existe. Você só pode usar dentro de um fundamento, dentro de um desenvolvimento. Caso contrário, não vai fazer diferença nenhuma na tua vida saber o nome. Só vai inflar o teu ego para que você saia por aí dizendo, eu sou filha de Maria Navalha. É só para inflar teu ego. Vai fazer o que na tua vida? Diferença nenhuma.
tá? Quando você for acender sua velinha pro teu Exu, pra Pombogira, tá com vontade de acender, pega a tua vela, segura a tua vela entre as mãos, ofereça e consagra essa vela à Pombogira, Senhora dos meus caminhos, para que me ajude, tá, Ofereça e consagra essa vela, meu Exu. Ofereça e consagra essa vela ao meu orixá, o orixá da minha cabeça, meu orixá de cabeça que comanda o meu ori, a minha vida. Pronto, você não precisa saber o nome deles. Com o tempo, eles vão se apresentando para você. Tati, só pra fechar aqui, gente, que o vídeo já ficou muito longo. Tati, eu não sou um médium de incorporação. E aí, como que eu vou descobrir quem são os meus guias? Gente, quem é médium, quem não incorpora dentro da religião também é médium, tá? É médium de sonho, intuição, sabe? Médium que sente realmente. Então você vai descobrir sentindo. E dentro do desenvolvimento espiritual, porque quem é médium não incorpora também participa de um desenvolvimento espiritual. O seu pai de santo, sua mãe de santo, o seu babalorixá, como você quiser chamar, seu padrinho, sua madrinha, eles vão, dentro do fundamento dele, mostrar os caminhos que você faz para saber quem são os seus guias, tá bom? Principalmente se você não incorpora, cuidado. Cuidado em ficar pegando o guia, colocando a tua coroa e falando que é teu. Tá certo? Espero que eu possa ter te orientado, se você chegou até aqui, espero conseguir ter tirado a sua dúvida. Foi muito bom estar aqui com vocês de novo, o vídeo foi longo, mas foi bem necessário. Muita luz na vida de vocês, eu peço, por favor, deixa o seu joinha, se inscreve no canal, clica no sininho para receber notificações de novos vídeos e espero vocês em uma outra oportunidade, vídeo, live, ou seja, em breve eu tô aparecendo aqui de novo. Beijo pra vocês e até a próxima. Tchau, tchau.